Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais alguns capítulos do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito por Stormy O. Martin. Esta é a última parte do livro Quando Nós Desejamos a Coroa da Vida. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Deus promete dar-nos a coroa da vida se vencermos todos os tipos de tentação. Significa que resistir à tentação deve ser uma norma de vida. E na sociedade de nossos dias, há poucos lugares aonde ir que não nos façam cair em tentação. Somos tentados quando olhamos para aquilo que não deveríamos olhar e fazemos aquilo que não deveríamos fazer. O inimigo da nossa alma sonda a fraqueza de todos nós para encontrar um meio de nos destruir. Nossos desejos afastam-nos de Deus e dos seus caminhos. E sabendo que o mundo, nossa carne e o diabo trabalham constantemente contra nós, precisamos estar mais que vigilantes em oração. Todos nós temos alguma suscetibilidade ou insegurança que nos deixa expostos à tentação. E isso pode nos dominar a qualquer momento. Mas podemos fortalecer-nos diariamente no Senhor para resistir a ela. Deus promete-nos bênçãos e a vida longa se resistirmos à tentação. E no fim receberemos a coroa da vida para toda a eternidade. Trata-se de um excelente incentivo. Quem não gostaria de recebê-lo? Você e o seu marido querem receber tudo que Deus lhes reservou. Orem, portanto, para que Deus os ajude a permanecer firmes e resistir a todas as tentações, isto é, não fazer nada, não pensar em nada e não dizer nada que lhe desagrade. Cite especificamente a Deus as áreas de sua vida nas quais você se sente tentada a afastar-se do melhor que Ele tem para você. Peça-lhe que leve embora todo desejo, que não tenha nada a acrescentar na sua vida e substitua-o pelo desejo de fazer somente aquilo que o glorifica. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que retire toda tentação na vida do meu marido e na minha também. Afasta os desejos pecaminosos que temos e ajuda-nos a resistir a eles. Sei que o inimigo da nossa alma trabalha para destruir-nos por meio de tentação, para violarmos tuas leis. Portanto, oro para que nos fortaleça, para resistir a ele todas as vezes e em todos os lugares. Livra-nos de ter momentos de fraqueza e sucumbir a eles. Envolve-nos com camadas impenetráveis da tua proteção, para que as tentações às quais estamos expostos com tanta facilidade não consigam entrar no nosso coração, mente e alma. Revela as áreas de tentação que não estamos vendo e que podem transformar-se em ameaça a nós no futuro. Abra-nos os olhos, livra-nos de ser ludibriados. Faz-nos ver tua verdade em qualquer situação, para que não caiamos involuntariamente em nenhuma armadilha. Capacita-nos a localizar as armadilhas antes de nos aproximarmos a ponto de cairmos nelas. Se um de nós caiu em tentação de qualquer tipo, oro para que confessemos, nos arrependamos e sejamos perdoados e libertados. Livra-nos do tentador e mantém-nos firmes contra tudo aquilo que não for da tua vontade para a nossa vida. Guie-nos pelo caminho que tens para nós, em todas as horas do dia, sabendo que receberemos a coroa da vida como tua recompensa. Oro em nome de Jesus. Quando eu quero que o amor de Deus seja visto em mim. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quantas vezes já ouvimos alguém que está passando por um processo de divórcio dizer: a paixão entre nós simplesmente acabou? O amor verdadeiro e duradouro não é uma condição que acaba ou não, dependendo de circunstâncias. A pessoa pode apaixonar-se, mas a paixão só se transforma em amor verdadeiro quando um compromisso é assumido. O amor que faz o casamento dar certo é sustentado por Deus, quando nos esforçamos a cumprir o compromisso de mantê-lo vivo e cada vez mais intenso. Para tanto, é necessário ter o amor de Deus em nós
e isso exige oração. E mesmo naqueles dias em que não sentimos amor, até os casais mais apaixonados atravessam tempos que não sentem amor. É preciso demonstrar amor. O verdadeiro amor não é aquele que sentimos a qualquer momento do dia, é aquele com o qual estamos seriamente envolvidos, aquele que buscamos em Deus para ter uma porção maior do que temos dentro de nós. O amor de Deus mantém o casamento unido quando o nosso amor enfraquece. Nós que conhecemos o Senhor temos a vantagem inconfundível de poder amar nosso cônjuge o tempo todo, mesmo quando não estamos dispostos a isso, porque nascemos do amor de Deus e seu Santo Espírito habita em nós. O amor incondicional, infalível de Deus é capaz de sobrepujar o nosso amor frágil, nosso amor instável, que nasce e morre se as coisas não correm da maneira que queremos. Quando andamos com Deus, o amor dele é renovado em nós todos os dias. Ele pode incutir em você um amor que você não sabia que fosse capaz de sentir. E o amor de Deus em você se manifestará através de você sempre que o seu amor humano enfraquecer. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que me enchas com teu amor infalível e incondicional. Eu te agradeço porque és o Deus do amor e o teu espírito de amor habita em mim. Enche-me com uma porção renovada do teu amor, para que ele transborde na vida de outras pessoas e especialmente na vida do meu marido. Oro para que derrames teu espírito sobre meu marido hoje e que também o enchas com uma porção renovada do teu amor. A fraqueza, a fragilidade e a instabilidade do nosso amor humano, que quase sempre se sustenta em sentimentos, circunstâncias ou caprichos, impedem o sucesso do nosso casamento. Precisamos que teu amor seja a mola mestra. Somente teu amor jamais vacila. Somente teu amor perdoa as imperfeições humanas. Somente o teu amor é capaz de fazer aumentar cada vez mais o amor entre nós. Confesso-te todas as vezes que não senti amor pelo meu marido e transmiti isso a ele por meio de palavras e de ações. Sei que essa atitude não te agrada e certamente não agrada a ele. Perdoa-me e ensina-me a demonstrar amor de maneira deliberada, de modo que ele possa sentir e entender isso. Ajuda-nos a amar um ao outro, mesmo nos tempos difíceis. Capacita-me a passar por cima de minhas necessidades, tornar-me um canal do teu amor infalível a ele, que o seu amor seja visto em mim o tempo todo. Oro em nome de Jesus. Quando ele precisa de cura, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé cura o doente, o Senhor o levantará. Sempre nos afligimos quando um membro da família adoece, principalmente quando essa pessoa é o chefe da casa que sustenta a família. Você não quer ver seu marido sofrer, e muito menos se for uma doença grave. Portanto, quando ele estiver doente, você precisa orar com ele, orar por ele, pedindo cura, mesmo que ele não tenha uma vida consagrada ao Senhor. Deus refere-se a si mesmo como Jeová Rafá, cujo significado é o Senhor que cura. A cura faz parte do caráter dele e podemos encontrar cura na sua presença. Se Jesus não tinha a intenção de nos curar, por que a Bíblia diz que ele veio para curar os enfermos? Jesus não realizou curas apenas com os discípulos ou para o povo daquela época. Ele realiza curas até hoje. Ele é o Senhor que cura todas as doenças. Ele é o Salvador por quem suas feridas foram curados. Ele é o sol da justiça e se levantará trazendo cura nas suas asas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não era aquele que cura, Jesus é aquele que cura. E a Bíblia nos diz que se vivêssemos na época em que ele esteve na terra, também poderíamos ter sido curados. Ela diz que, por suas feridas, vocês foram curados. A cura nem sempre ocorre imediatamente, portanto, se você orar e nada acontecer, não desista. E não queira saber por que uns são curados e outros não. Isso compete a Deus. E se orarmos por alguém e essa pessoa não for curada, isso não significa que Deus nunca cura e que devemos parar de orar. Significa que devemos orar e confiar em Deus e na sua resposta, seja a resposta qual for.
Orar não é determinar o que Deus deve fazer, é contar-lhe nossos desejos, confiar que Ele responderá de acordo com a vontade dEle. Minha oração a Deus. Senhor, eu te agradeço, porque és aquele que nos cura. Obrigada porque és Jeová Rafá e faz parte de teu caráter curar-nos completamente. Oro para que toques meu marido com teu poder de cura e o restabeleça inteiramente. Mostra-lhe se essa doença foi causada por algo que ele fez ou deixou de fazer, em relação aos cuidados com o próprio corpo. Se ele não tem andado nos teus caminhos e está pagando por isso, revela essa verdade a ele, para que ele corrija as suas ações. Dá-lhe o conhecimento, a sabedoria, o entendimento que ele necessita para fazer o que é certo e cuidar do corpo de maneira correta, de modo que nada impeça a sua cura. Se necessário, conduza-o a um médico capaz de fazer o diagnóstico correto e prescrever o tratamento adequado. Mostra-me como ajudá-lo a recuperar-se. Sei que nossa vida está em tuas mãos e és tu que nos sustenta, permanece ao nosso lado, ao lado de nosso leito para nos curar. Obrigada, Jesus, porque fomos curados pelas tuas pisaduras e porque estás curando o meu marido. Em todas as vezes que a cura se manifestar, seja do modo que for, seremos gratos a ti. Aumenta a fé do meu marido para que ele creia na tua palavra, na tua capacidade e no seu desejo de curá-lo. Oro em nome de Jesus. Quando nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Em qualquer casamento, quando o marido e a mulher estão atarefados com as suas respectivas carreiras profissionais, com a criação dos filhos, correndo atrás de interesses individuais e envolvidos em outras atividades, eles podem passar a ter vidas separadas e distanciar-se um do outro. Isso parece impossível no início da vida conjugal, mas pode acontecer sutilmente sem que você perceba. Pense nas vezes em que ouvimos casais divorciados dizerem: nós nos distanciamos um do outro. Isso não tinha de acontecer. Não fomos feitos para viver distantes um do outro. Trata-se de uma opção. O distanciamento ocorre quando há desavenças mal resolvidas entre o casal. Os dois começam a sentir que estão sempre em lados opostos, e isto abre caminho para o rompimento de um diálogo. Você e seu marido precisam estar sempre convencidos de que jogam no mesmo time e não competem um com o outro. Precisam sentir que têm os mesmos objetivos, a mesma direção na vida. Deveriam concordar muito mais que discordar. Vocês não nasceram grudados um no outro, mas precisam estar ligados um ao outro na mente. Deveriam ser capazes de resolver os problemas e estar unidos num só pensamento e num só parecer. Evidentemente, significa ter a mente em Cristo, mas isto também não acontece por acaso. Temos a mente de Cristo quando aceitamos Jesus, mas precisamos permitir que a mente dele esteja em nós. Significa que podemos não optar por isso. É o mesmo que ter acesso ao poder de Deus e optar por não estar ligado a ele. Para que você e o seu marido tenham o mesmo modo de pensar, é necessário optar por ter a mente de Cristo e o amor de Deus em vocês. Minha oração a Deus. Senhor, oro para que eu e o meu marido estejamos mais perto um do outro todos os dias e não separados. Abre nossos olhos para enxergar o que nos separa ou nos isola. Capacita-nos a ter o mesmo pensamento. Obrigada por nos dar a mente de Cristo. Ajuda-nos a acolher e aceitar essa ligação de mente e de espírito contigo todos os dias. Se, de alguma forma, nossos caminhos foram separados, oro para que nos faça voltar a seguir a mesma trilha. Coloque em nós o mesmo modo de pensar para que não haja nenhum obstáculo entre nós. Capacita-nos a optar sempre por jogar no mesmo time, não em campos opostos. Se houve desavenças entre assuntos sérios, traz-no ponto de equilíbrio em ti. Instrui-nos a sempre escolher o teu caminho, não o nosso. Ensina-nos a dar prioridade um ao outro, ao nosso casamento, acima de todas as outras coisas. Oro para que
Oro para que te proporcionemos alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Oro para que tu, o Deus que concede perseverança e ânimo, nos ajude a ter um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiquemos a ti, Senhor. Oro em nome de Jesus. Quando eu preciso saber que há coisas boas adiante de nós. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A Bíblia diz que Deus tem para nós oferecer além do que podemos imaginar. Às vezes, permitimos que a nossa visão se torne tão estreita que não somos capazes de imaginar muita coisa. Pensamos que se conseguirmos sobreviver às dificuldades vai ser um milagre. Há outras ocasiões, no entanto, em que a nossa imaginação vai tão longe que não acreditamos que Deus possa ter algo a mais para nos oferecer. A verdade é esta: seja qual for a situação que atravessamos, sempre podemos esperar alguma coisa boa, porque Deus está no controle de nossa vida. Aliás, quando estivermos com o Senhor, ficaremos surpresos ao constatar que nos preocupamos demais e oramos muito pouco nessa terra. Como esposa, você precisa ter um entendimento profundo no seu coração de que sempre tem esperança. Não importam quais sejam os desafios, não importa o tamanho do obstáculo, não importa a condição desesperadora da situação, mas é necessário que o Espírito Santo de Deus esteja em você para te ajudar a compreender as coisas grandiosas que se encontram à sua frente. E sem o Espírito Santo, você não poderá receber o que Deus lhe reservou. Quando você aceita a obra do Espírito Santo no seu coração, ela proporciona bênçãos na sua vida, tanto individualmente como para vocês dois, além do que você é capaz de imaginar. No Senhor, o melhor ainda está por vir, embora haja ocasiões em que isso pareça impossível. Se você continuar próxima de Deus em oração, adoração e continuar a confiar nele todos os dias, ele falará no seu coração acerca de coisas boas que ele te reservou. Minha oração a Deus: Senhor, oro para que me dês uma visão além de mim mesma e das minhas limitações, além do que posso ver ou imaginar, para que eu possa entender cada vez mais tudo o que tens para mim nessa vida e na próxima. Concede-me um novo dom de fé na tua palavra e maior entendimento do seu significado. Capacita-me a receber uma revelação que me assegure que nunca perderei a esperança, seja qual for a situação. Obrigada porque tens muito mais para mim e para o meu marido do que podemos imaginar. Desvia-me os olhos de lutas e desafios, ajuda-me a focá-lo em ti e nas tuas promessas. Permite que a esperança cresça no meu coração, porque confio na tua palavra. Seja qual for o obstáculo do meu marido e eu venhamos a enfrentar, seja qual for a limitação da nossa perspectiva, sabemos que não há obstáculos no teu reino e a tua perspectiva é ilimitada. Ajuda-nos a enxergar isso, mesmo quando houver conflitos entre nós e não possamos imaginar como será resolvido. Tu tens a solução e irá trazê-la se buscarmos teu auxílio na oração e se nos submetermos à tua vontade, a ti, que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ao Senhor seja toda a glória hoje e para sempre. Oro em nome de Jesus. Obrigada por acompanhar a leitura do livro O Poder da Esposa que Ora, escrito pela autora Stormy O. Martin. Agradeço a sua participação, agradeço a sua presença aqui neste canal e abençoo a você que está escutando, abençoo a sua família, que você seja abençoada, que você seja abençoado, que este livro tenha abençoado a sua vida. Obrigada.